Cultura Informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor Carlos Silva. Qual o tema do seu comentário? Nosso tema de hoje é Pandora Papers. Vamos ao comentário. Pois é, antes de iniciar o comentário, eu quero parabenizar, todas as mulheres do planeta em nome de Adriana Gomes, a minha esposa, como todas as outras lutadora, guerreira, empoderada, e concluir esse parabéns citando uma frase de Simone de Beauvoir que diz o seguinte: ninguém é mais arrogante em relação às mulheres, mais agressivo ou desdenhoso do que o homem que duvida de sua própria virilidade. Mas vamos ao comentário. Bom, quando ocorre uma guerra, nós tivemos duas principais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Depois vieram mais 71 invasões militares. Existem várias guerras acontecendo dentro daquela guerra bélica, aquela guerra especificamente, principalmente a guerra da informação. E principalmente quando nós estamos vivenciando o que foi muito diferente do que ocorreu, por exemplo, na Guerra do Vietnã, em que os repórteres, os jornalistas, os fotógrafos faziam a reportagem da guerra, não fazia publicidade de quem o enviou para a guerra, como foi o caso, do respeitado, chama-se de fotojornalista, que foi o Nick Out, que foi um dos maiores, considerado um dos melhores fotógrafos jornalistas, depois que ele fez aquela foto daquela criança correndo de napalm da arma biológica emitida, soltada pelos Estados Unidos. E o que é que ocorre? Pandora Papers, veja que coisa impressionante. Quando eu observei o Volodymyr Zelensky colocando uma posição forte para cima dos Estados Unidos, para cima de Biden, impondo à União Europeia que o apoie militarmente, eu comecei a imaginar que existia interesse além de simplesmente uma guerra, por causa de uma independência territorial ou de uma possível relação da Ucrânia com a OTAN. Pois é, a Pandora Papers foi um consórcio de jornalistas, de aproximadamente 615 jornalistas, que fizeram um apanhado em 117 países. E o que é que foi encontrado? Veja que coisa impressionante, como o povo chora, sente a dor da perda de pessoas, mas por trás dos mandantes está o capitalismo selvagem. Ora, em 2021, a Pandora Papers revelou uma rede de empresas offshore fundada por quem? Por Zelensky, o presidente da Ucrânia, e pessoas próximas a ele. Para se ter uma ideia, essas empresas disponibilizavam dinheiro para ele, 10 empresas que passava dinheiro para ele, que aí ele também criou várias empresas imobiliárias de propriedades de bens imobiliários, de luxo, aliás, que fica onde? No centro de Londres. Na eleição para a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump entrou com uma sanção sobre Zelensky, obrigando ele a investigar supostas irregularidades de Joe Biden e de seu filho Hunter Biden, que integrou o conselho de uma empresa ucraniana de gás natural chamada Burisma Holding. Veja aí a ligação capitalista. O cara que é patriota lá na Ucrânia tem 10 empresas em Londres. Tem imobiliário, tem imóveis luxuosos. E uma empresa, Biden e seu filho, fazia parte do conselho dessa empresa de gás natural da Ucrânia. E aí,
Como é que fica o mundo? Essa informação não é passada, apesar dos grandes, da grande mídia brasileira saber disso. Porque, inclusive, entre esses jornalistas investigativos estão alguns jornalistas brasileiros da grande mídia. Mas ninguém passa essa ligação capitalista entre dois países, né, principalmente os Estados Unidos, tentando passar a ideia, construindo um vilão, exatamente como eles fazem no filme. No filme, o artista começa a sofrer, você começa a se compadecer do artista, e quando aparece o vilão, até a característica física do vilão é preparada para você não gostar dele. E aí, quando o artista mata o vilão, você fica satisfeito pelo herói ter matado alguém. Veja que coisa impressionante. É isso que está acontecendo nessa guerra, nesse conflito armado de Ucrânia e Rússia. E aí o jornal britânico já está dizendo que Vladimir Putin está com câncer. Gente, o Bolsonaro intempestivamente foi olhar. Um cara que tem câncer, a primeira coisa que ele perde é peso. É a magreza doentia. Ele não tem uma alimentação saudável, ele cai. O peso, ele fica esquelético, principalmente em fase terminal. Né? Aí já estão prevendo o quê? O possível assassinato, e aí não foi o câncer. Essa é a ideia. E para concluir, nós temos aí uma colocação do senador Bernie Sanders, americano, aonde ele no Senado ele disse que os Estados Unidos deveria admitir que derrubou governos democráticos no mundo todo para colocar ditaduras no seu lugar. E o sociólogo, né, da nossa área, Boaventura de Souza, que ele é de Portugal, ele se sente estupefado em ver os europeus tentando heroificar a figura de uma pessoa da pior, na opinião dele, pior momento político e o pior político de extrema direita, tentando heroificar ele como se fosse um patriota, quando na realidade são neonazistas, não é? Então é muito delicado, porque nós temos duas posições contrárias de Portugal, um cientista social, e nós temos um próprio senador americano criticando a posição dos Estados Unidos. E além disso, está aí provada a relação econômica. Não é nenhum amor pelo povo, não. Ah, meu ucraniano, a Ucrânia é pátria. Pátria? Com uma imobiliária de luxos no centro de Londres, com relações comerciais com o presidente atual e o filho do presidente em uma empresa. Era interessante que a guerra colocasse à mostra as falhas do capitalismo dentro desses conflitos, e não querer apenas transformar uma águia em herói e uma galinha num bicho qualquer sem nenhum valor. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura e Forma. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 48 minutos. 1h48 em Caruaru. A participação dos ouvintes aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, e tem ainda o nosso canal no YouTube. Índio Agagiane, boa tarde a todos, estamos no Caiucá. Professor Carlos Silva, hoje é o dia da mulher. Infelizmente elas estão tristes pelo comentário do deputado Arthur Duval, humilhando as mulheres. Não vi nenhuma feminista criticando esse deputado. Ele vai perder o mandato por causa da ministra Damares. Tomara que perca mesmo. Primeiro, você está extremamente desinformado. Extremamente desinformado. Porque tem mais de 11 pedidos de cassação do mandato dele. Principalmente das mulheres. Agora, o Arthur Duval, o Mamãe Falei, porque um sujeito que já tem um codinome num bloco com o nome de Mamãe Falei e foi eleito pelos bolsonaristas, e ele era um patriota,
mas ele vem da linhagem política do Bolsonaro. Lembra quando ele disse, com o dinheiro do auxílio eu comia gente? Lembra quando ele disse que teve filha, foi uma fraquejada? Lembra que ele disse que não estuprou a Rosário porque ela não merecia, ou seja, porque ela era feia? Lembra que agora Bolsonaro e Arthur Lira fizeram uma reunião para tratar de assuntos sobre mulheres. Pergunta se tinha mulheres convidadas. Nenhuma. Então é preciso colocar Bolsonaro na mesma linhagem do Duval. Sem falar no Eduardo Bolsonaro, que disse que as mulheres são meras portadoras de vagina. Mensagem aqui do Paulo do Centro. O senhor acha que a Rússia não é capitalista e os oligarcas que estão ajudando Putin? Ó, vem cá. Quem é que não é capitalista no planeta Terra? Me explique. Quem é que é comunista no planeta Terra? Me diga. Gente, todo país precisa negociar, comercializar. E dentro dessas nações existem pessoas ricas, pessoas de classe média e pessoas pobres. O socialismo defende um capitalismo humano, ou seja, onde todos têm as mesmas igualdades, sejam tratados iguais e tenham as mesmas oportunidades. Essa é uma questão. Agora, que a política econômica da Rússia, que a política econômica da China tem viés socialista. Por quê? Porque as empresas estatais interferem nas empresas privadas para que elas não tomem conta do país. Aqui a mensagem do Wellison. Boa tarde a todos da Rádio Cultura e a todas as mulheres pelo seu dia. O mundo vinha experimentando um período relativo de paz, até que governos autoritários como China e Rússia resolveram mudar e desestabilizar o cenário mundial, um lançando a Covid no mundo e o outro promovendo a guerra. Lamentável. Mensagem aqui do Wellison. Alisson, você vai até no Google, já que você usa o celular, vai até no Google e bota assim, bote a lista de países que soltou uma bomba atômica. Só tem um nos Estados Unidos. A pena que você tem das crianças ucranianas deveria ser a mesma que você deveria sentir pelas crianças palestinas. Desde 1945, foram 71 invasões militares dos Estados Unidos e da OTAN, matando civis, crianças. A Palestina só quer o Estado, a Cuba só quer a sua soberania, que estão querendo dar à Ucrânia, mas estão negando a ele. E agora os Estados Unidos, coagido, acuado pela Rússia, vai à Venezuela tentar buscar o petróleo. Porque sabe muito bem que ele está fragilizado nas suas fontes. E nós dizemos aqui há semanas atrás, não lembro, que era preciso fazer o quê? Um subsídio para melhorar o preço interno da gasolina. E aí o presidente vai fazer agora o subsídio, né? Porque sabe muito bem que a política é criminosa, que só quem está lucrando são poucos. Então, antes de você observar, você faça uma lista de quantos países a Rússia invadiu. Isso você pode ir lá no Google e faça a lista de quantos Estados Unidos invadiu. E aí você faz a sua análise. Aí a última pergunta que eu faço para você é a seguinte. Você quer estar do lado de um país que está fazendo nascer o nazismo com um batalhão de Azov, ou você quer ficar do lado de um país que quer acabar com o nazismo? Pesquise. O Wellington está pedindo que o professor comente a fala de Lula, chamando a ministra do Supremo de grelo duro. A colocação passada é que ele se referia, sabe, à virilidade feminina e à força que a mulher tem para entrar na política, para ter a mesma questão de igualdade. Por que você estranha? Vocês não dizem que tem um pênis duro? Porque com a mulher vocês acham indelicado. Mas pelo menos, desde 1900, em 2006 nós tivemos 180 mil mulheres candidatas em todo o país. Em 2020, aumentamos, não é? Isso é que é interessante. Hoje, para você ter uma ideia, são 7,8 mil eleitas atualmente, são mais de 9 mil mulheres entrando na política.
E, por favor, não venham dizer tem que estar preparada. Porque quando alguém diz tem que estar preparada, já está discriminando, já está colocando no ponto inferior, imaginando que só o homem está mais preparado. Não se pode mais nem colocar essas coisas. A cota foi criada, por exemplo, porque os homens não deixavam as mulheres entrar. E a cota foi uma oferta de oportunidade para elas. Mensagem aqui, Dido, do Fernando Batista. Sim, sim. Tem mensagem aí no Facebook? Vou mandar aqui um abraço para o Jailton Arruda acompanhando a gente no Facebook. Tem também aqui a Maria do Socorro acompanhando nossa programação. Muito obrigado pela audiência. Aqui o Fernando Batista está dizendo: o senhor é muito crítico ao capitalismo, porém quem financia o socialismo é o senhor George Soros. O socialismo para os super ricos não é uma ideologia que eles acreditam, é sim que eles usam para alcançar seus objetivos. Professor, os regimes comunistas de Putin e Xi Jinping, Xi Jinping, já mataram mais de que Adolf Hitler. É só ler e buscar. Eles, os russos e chineses, não invadiram os países, eles mataram seu próprio povo. Isso é errado. Quem foi que matou Hitler? Qual foi o exército que foi na Alemanha matar os nazistas? O Exército Vermelho. A China tirou, desses últimos 40 anos, 316 milhões de chineses da miséria. Essa é a questão. Gente, coloca uma coisa na cabeça. O capitalismo é tão pesado, tão falso, que ele faz o seguinte. Privatizou telecomunicações. Todo mundo hoje pode ter um celular, não é? Mas não pode usar. Eles criam a maneira de enganar essa propriedade, ele oferecendo 2 canais de comunicação aparentemente de graça, Facebook e WhatsApp. Feche o WhatsApp e cobre também do Facebook. Pergunte quem é que pode usar. Apenas 10% da população. Então dá a impressão que as pessoas têm o poder de se comunicar. Não! É porque existe o WhatsApp, existe o Facebook, que é um viés do capitalismo para que você possa se comunicar, dando a impressão que você tem poder. Você não tem. Qualquer dia em que o Face começar a cobrar taxa, em cada 10 brasileiros, 6 não vão poder fazer ligação. Agora, é interessante dizer que em todos os regimes precisa negociar, precisa de dinheiro. Algumas pessoas avançam e outras ficam no meio. Mas o que defendemos é uma sociedade igualitária, que um cidadão comum tem as mesmas oportunidades que o filho de um grande empresário. O Edmilson está lembrando aqui. Edmilson, Estados Unidos acabam de proibir a compra do petróleo russo. Olha, vê que coisa interessante. Olha, a Rússia, gente, sabe qual é a diferença que esse pessoal... Eu estou fazendo uma análise e não oferecendo uma opinião. Putin, aliás, Biden, Trump, Zelensky, a maioria dos políticos são apenas políticos. Eles estão lidando com um cara que o pai dele foi soldado, participou de guerra. E quando ele chegou na rua dele, a cidade estava bombardeada e a mãe dele, aliás, o pai dele, quando chegou em casa de volta de guerra, a cidade estava bombardeada e a mãe dele estava praticamente morta. Todo mundo pensava que ela estava morta. Quando ele a pegou, percebeu que ela estava viva e aí levou, cuidou dela. Depois nasceu quem? Nasceu Putin. Putin é um espião da KGB, ele sabe exatamente o que está fazendo, gente. Isso é uma coisa... Para você ter ideia, vamos acabar com o cartão de crédito, macho. Não tem problema, ele já se uniu à Union Pay. Ao MIR, que vai retirar dos Estados Unidos, da Europa, 215 milhões de usuários da Master e da Visa. Então, há um estudo antes, ninguém faz uma guerra em 24 horas, não. Há um estudo pré-estabelecido. Então, o caminho para acabar com o conflito é Zelensky ceder parte das posições de Putin e a OTAN ceder, dizendo que não vai colocar a Ucrânia para dentro da OTAN. E respeitar o território russo, assim como a Rússia tem que respeitar o território ocidental. Aí acaba a guerra. Ô professor, mas o território não é da Ucrânia? Bom, não é, a soberania é da Ucrânia. Mas ocorre que os laços
de familiaridade militar seria com a OTAN. Imagine se a Rússia quisesse ficar na linha do Canadá, ter um espaço qualquer numa fronteira americana. Gente, é muito perigoso. Qual é o problema da Ucrânia ser soberana, desenvolver-se? Porque a OTAN não é uma associação religiosa, é uma associação, uma organização militar. Então não há necessidade disso agora. Pelo bem do povo, das crianças, das mulheres, os Zelensky devem fazer o quê? Recuar e aguardar novo desmembramento ideológico, político lá para frente. Mas eu falei da relação capitalista dele com Biden e com o Hunter. Falei do imobiliária dele em Londres. E aí, isso é para que vocês saibam que não existe apenas um patriotismo. Não, existe interesse capitalista. Professor Carlos, muito obrigado por sua participação nesta terça-feira, dia 8. Boa tarde e até quinta. Até quinta-feira, André Santiago. Até quinta-feira, Dido Montenegro. Até quinta-feira, ouvintes do Cultura Informa. E especialmente as ouvintes do Cultura Informa, esperando que no dia 8 de março, quem sabe, nós poderíamos ter uma mulher em qualquer horário da TV Cultura, também fazendo análise, dando alguma posição sobre a política ou sobre o mundo. Um abraço.